O Marco Mariotto, ele pescou uma fala sua durante a transmissão que era uma pergunta, né? Que é por que uns mandam e outros obedecem? E aí ele te faz essa provocação de qual é a resposta para essa pergunta. Muito bom, bom. Por que uns mandam e outros obedecem? Essa é a pergunta clássica das relações políticas. E a resposta, ela é dada no seguinte ponto, que alguns conseguem convencer os outros e criam as estratégias de legitimação do porquê elas mandam e porquê os outros devem obedecer. E isso acontece, por exemplo, né, pegando o gancho aqui com a pergunta anterior, nas relações de trabalho. Então, se eu sou mais capacitado, se eu tenho maior formação, eu tendo a ocupar um cargo melhor remunerado e, consequentemente, ocupando um cargo, uma função que eu terei subordinados. Então, observem como que o conhecimento é uma fonte de legitimação para dizer por que é que aquele é o meu chefe e eu sou o seu subordinado. Eu posso achar as coisas mais terríveis a respeito do meu chefe, mas está legitimada ou porque ele tem um título, uma competência, uma formação que eu não tenho, ou até mesmo, pegando esse exemplo, porque ele tem um vínculo com aquele que de fato manda, que talvez possa ser o dono da empresa, e que eu não tenho. Então, notem que há uma série de vinculações, e que eu falei durante a minha apresentação, que são legitimações que definem o lugar do porquê é que pode ser dito certa coisa e as outras pessoas têm que obedecer. O que nós estamos debatendo aqui, por exemplo, nessa conversa que envolve a ciência e a racionalidade? Os cientistas têm uma autoridade para poder falar o que é as formas adequadas de combater o coronavírus. Por quê? Porque eles têm conhecimento e eles têm um reconhecimento dos próprios pares e da sociedade em relação ao conhecimento que eles praticam. Então, se eu vou a um médico, eu ouço o que o médico diz, o médico me prescreve um medicamento e eu digo, não, esse médico está errado, não tem por que eu ir ao médico. Eu posso desconfiar que ele está errado, mas eu vou procurar o quê? Um outro médico. Mas não significa que eu passarei a ser o definidor dos protocolos de tratamento de saúde. Então, observem, mais uma vez, eu tenho uma legitimação estabelecida a partir do conhecimento. E na vida política também é assim, né? Então, como eu cheguei a mencionar ao longo da nossa conversa, né, quando as monarquias modernas se instauram, uma das principais estratégias de legitimação é o direito divino. Então, os reis governam porque assim seria a vontade de Deus. Ora, e isso não se constrói do dia para a noite, isso vai se assentando a partir de diversos protocolos, diversas práticas históricas que levaram ao reconhecimento de que alguém que manda é por uma vontade de um ser superior. Óbvio que isso funcionou por muito tempo, até que esse antigo regime entrou em colapso a partir das revoltas e das revoluções liberais do final do século XVIII e início do século XIX. E com isso, instauramos repúblicas. Como é que as repúblicas se legitimam? A partir da participação popular, a partir da vontade do povo. Então, nesse sentido, o governante ele é eleito e por isso ele governa. Quando uma ditadura é estabelecida, ela também busca a sua legitimação para evitar o mal maior, para evitar o mal do comunismo. Essa foi uma legitimação falsa, no meu entendimento, mas essa foi uma legitimação utilizada durante a ditadura militar de 64. Então, dentro dessas perspectivas, você vai tendo, né, inclusive nos golpes e contragolpes, você tem outras fontes de legitimação. A lei, nesse sentido, ela é bastante instável. A lei serve para dar estabilidade, perenidade. Mas quando as vontades sociais e coletivas se desgrudam, se deslocam da lei, essa mesma lei pode ser mudada. Por isso a advertência que eu fiz aqui, de que ninguém pode ser eleito democraticamente, atuar e praticar atos que levem à destruição da própria democracia, né? Então, porque isso, na verdade, seria a destruição da sociedade política
tal como nós a conhecemos e nós a concebemos. Por mais que esse governante tenha o apoio da maioria da população, ele não pode destruir os marcos legais e os marcos, sobre os marcos centrais a partir do... ele não pode destruir os marcos sobre os quais estão assentados os fundamentos daquela sociedade, daquela república. Por isso que existem outros poderes, por isso que existem as questões relacionadas aí a contrabalançar regimes, né, sistemas de governo e tudo o que está envolvido nessa grande complexidade que significa a organização de uma república. O Jean te pergunta como tornar a linguagem do conhecimento mais permeável e acessível que a linguagem da mentira no mundo das redes sociais. Jean, eu vou dar um curso sobre isso se eu soubesse a resposta. De qualquer maneira, nós temos sim que sair do hermetismo da academia, temos que sair do hermetismo dos grandes tratados e falar com as pessoas sem empáfia, sem arrogância e tentando fazer a comunicação acessível. Creio que o que nós estamos fazendo aqui é uma dessas estratégias. Claro que a cada fala, a cada conversa, a cada manifestação, tem uma série de reflexões teóricas por trás. Mas quando eu estou no embate, no espaço público, fazendo o meu ofício como historiador, como professor, eu tenho que ter a generosidade de comunicar-me de uma forma que eu seja compreendido pelas pessoas. Então, não interessa ser dito assim, fulano é inteligente, fulano é bem formado, fulano é erudito, se essa erudição não for capaz de se comunicar. Claro que nem todas as pessoas têm essa mesma capacidade. Claro que nós não estamos exigindo isso de todos os profissionais ligados ao conhecimento, às ciências, à filosofia, às letras e às artes. O que eu estou querendo dizer é que, nesse momento em que as fake news povoam, nesse momento em que a pós-verdade está estabelecida como sendo uma estratégia de governo, não apenas desse, mas de outros também, nós, acadêmicos, nós, pesquisadores, nós, professores, temos que criar mecanismos mais democráticos e mais acessíveis de comunicação. Observem um seguinte ponto, que às vezes a gente fala e talvez na cabeça de vocês esteja o Brasil o tempo inteiro. E é natural que vocês tenham a reflexão e estejam presos ao que está acontecendo no Brasil. É desejável que nós pensemos muito sobre os descaminhos que nós nos encontramos. Mas pensemos, por exemplo, que essa situação de negacionismo, ela acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. O país que tem as principais universidades do mundo, que tem intelectuais e que tem uma imprensa, uma tradição de imprensa livre e que tem uma tradição de debate público muito consolidado. E as pessoas, mesmo assim, acreditam em certos discursos mentirosos, em certos discursos facciosos do presidente norte-americano. Então, o desafio é enorme. Ele não se coloca apenas para nós brasileiros, mas se coloca para o mundo como um todo. Ou nós vamos ter que redescobrir como é que a gente pode estar convivendo com pessoas que deliberadamente mentem. A mentira nunca foi um valor a ser cultuado, cultivado e ensinado. A mentira pode ser compreensível em certas circunstâncias, mas ela não é para ser praticada se considerarmos os vínculos humanos. Nenhum de nós ouviu do nosso pai, da nossa mãe, minta sempre que você vai se dar bem. Mesmo que a gente saiba que isso, em várias circunstâncias, resulta em ser prejudicado. Então notem, a mentira não é um valor, pelo menos não é um valor eticamente aceitável.